Você já sentiu isso? O peso esmagador e frio do silêncio. Não um silêncio qualquer, o silêncio que traz paz. Mas um silêncio que ecoa do lugar onde você mais desesperadamente buscava uma resposta. Você ora. Você clama com toda a força da sua alma. Você expõe suas feridas, seus medos, suas esperanças, esperando um sussurro, um sinal, um leve movimento nas cortinas do céu. E a única resposta que retorna é o eco vazio da sua própria voz. É o silêncio de Deus. Talvez seja a experiência mais desconcertante, mais dolorosa e mais solitária de toda a jornada da fé. É um deserto onde a dúvida cresce como erva daninha e a esperança, antes vibrante, parece murchar sob um sol implacável. Se você já se sentiu abandonado, esquecido ou simplesmente ignorado pelo Criador do Universo, saiba que este momento é para você. Peço que fique comigo até o final, porque o que vamos descobrir juntos hoje pode não apenas ressignificar esse silêncio, mas também tem o poder de revolucionar a sua relação com o divino para sempre. Eu sei como é. Entendo perfeitamente esse sentimento. A sensação de estar falando com as paredes quando, na verdade, seu coração está tentando alcançar o trono da graça. É um lugar de profunda solidão. Mas olhe para a história. As páginas da Bíblia estão repletas de homens e mulheres de fé que caminharam por esse mesmo vale. O rei Davi, descrito como um homem segundo o coração de Deus, gritou em sua angústia no Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Jó, em meio à sua dor incompreensível, procurava por Deus e dizia: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. E até mesmo Jesus, o próprio Filho de Deus, no auge de sua agonia humana na cruz, bradou as mesmas palavras de Davi, sentindo na pele o peso do silêncio. Se eles, os gigantes da nossa fé, sentiram essa aparente ausência, por que nós seríamos imunes? Então, a primeira verdade que precisa acalmar seu coração é esta: você não está sozinho. E a segunda, ainda mais importante, é que o silêncio de Deus quase nunca significa a ausência de Deus. Mas então, o que ele significa? E a pergunta que realmente importa: o que nós devemos fazer quando esse silêncio se torna ensurdecedor? Primeiro, precisamos redefinir o que esse silêncio representa. Nossa reação instintiva, moldada por nossas experiências humanas, é interpretar o silêncio como rejeição, indiferença ou, pior, como punição. O que eu fiz de errado? Deus está desapontado comigo? Pensamos que se ele não responde, é porque não nos aprovou. Mas Deus não opera com a lógica humana. Seu silêncio pode ser, na verdade, uma ferramenta divina, um instrumento de profundo propósito. Pense num mestre escultor trabalhando em um bloco de mármore. Durante a maior parte do processo, ele está em silêncio absoluto, concentrado. O barulho que se ouve é o da sua ferramenta contra a pedra. Ele não conversa com o mármore. Ele trabalha nele. Seu silêncio não é sinal de desinteresse, mas de foco intenso para transformar uma pedra bruta em uma obra de arte. E se o silêncio que você ouve for o som da ferramenta de Deus te moldando? Ou pense em um professor dedicado. Após semanas ensinando, explicando e tirando dúvidas, ele entrega a prova final. E então, ele se cala. Por quê? Porque ele abandonou os alunos? De forma alguma. Ele se cala porque aquele é o momento do aluno. É o momento de acessar o conhecimento que já foi depositado, de demonstrar o aprendizado. O silêncio do professor é um voto de confiança na capacidade do aluno de resolver a questão. E se o silêncio de Deus for um voto de confiança em você? E se ele já te deu as Escrituras, o Espírito Santo, a sabedoria e a força que você precisa para essa estação da vida, e agora ele está silenciosamente te observando, como um pai orgulhoso, esperando que você use o que ele já te entregou? A primeira estratégia, portanto, é esta: desafie suas presunções. Pare de interpretar o silêncio com a sua lógica ferida e comece a perguntar com uma fé curiosa: Senhor, o que tu estás construindo em mim neste silêncio?
Qual lição tu confias que eu já sou capaz de aprender? Segundo, precisamos praticar a oração da escuta. Vivemos imersos em um oceano de barulho. Não apenas o barulho externo das notificações, do trânsito, da vida agitada, mas principalmente o barulho interno. O ruído incessante da nossa ansiedade, das nossas listas de desejos, dos nossos medos e, acima de tudo, das nossas próprias expectativas de como, quando e onde Deus deveria responder. Nossas orações com frequência são monólogos, listas de supermercado espirituais. Apresentamos nosso caso, nossas exigências, e esperamos uma resposta que se encaixe perfeitamente em nosso roteiro. Mas e se ele não estiver em silêncio? E se nós é que estamos sendo ensurdecidos pelo nosso próprio barulho? O profeta Elias esperava encontrar Deus em um vento avassalador, em um terremoto que abalava a terra, em um fogo consumidor. Mas a Bíblia nos diz que Deus não estava em nada disso. E depois de toda essa demonstração de poder barulhento, veio uma voz mansa e delicada, um cicio tranquilo e suave. E foi ali, na calmaria, que Deus falou. A segunda estratégia é: cultive o silêncio para poder ouvir. Isso significa, intencionalmente, criar espaços em sua vida não para falar, mas para escutar. Desligue tudo. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho com seus pensamentos e com Deus. Acalme sua mente com respirações profundas. Em vez de despejar sua lista de pedidos, comece com uma lista de gratidão. A gratidão tem o poder de ajustar a sintonia do nosso coração. Leia uma pequena porção da Bíblia lentamente. Deixe as palavras marinarem em sua alma. Pergunte: Espírito Santo, o que tu queres me revelar através disso? E então, cale-se. Espere. Apenas permaneça na presença dele. A resposta de Deus raramente é uma voz audível. Mais frequentemente ela vem como uma paz que acalma a tempestade interior. Uma ideia nova que surge em sua mente. Um senso de direção. Um fortalecimento inexplicável. O silêncio de Deus pode ser um convite para pararmos de procurar por trovões e começarmos a prestar atenção nos sussurros. Terceiro, precisamos ativar a fé em ação. Imagine que você recebe um mapa de um tesouro. O mapa tem 10 passos. Você completa o primeiro passo e ansiosamente espera que o segundo passo apareça magicamente no papel. Mas nada acontece. O que você faz? Fica parado no primeiro ponto, reclamando que o mapa está quebrado? Ou você confia no processo e entende que talvez precise firmar seus pés no primeiro ponto, olhar ao redor e usar as pistas que já tem para descobrir o segundo? A fé verdadeira não é uma emoção passiva. É uma decisão ativa. Muitas vezes, Deus parece silencioso sobre o nosso futuro, porque Ele está esperando que sejamos fiéis em nosso presente. A terceira estratégia é: haja com base no que você já sabe. Quais foram as últimas instruções claras que Ele te deu? Quais são os princípios eternos que Ele já revelou em sua palavra? Amar o seu próximo como a si mesmo. Perdoar aqueles que te feriram. Ser uma pessoa íntegra. Praticar a generosidade. Servir com os dons que Ele te deu. Frequentemente, ficamos paralisados, esperando uma revelação espetacular sobre qual carreira seguir ou com quem nos casar, enquanto negligenciamos a simples obediência de sermos pessoas melhores hoje. A fé sem obras é morta. É no ato de obedecer no que parece pequeno que Deus nos prepara para o que é grande. É ao caminhar com confiança na luz que já temos que demonstramos uma fé que move o coração de Deus e ilumina o próximo passo. E, finalmente, a quarta estratégia. Entenda a comunidade como uma resposta de Deus. Uma das táticas mais antigas e eficazes para nos enfraquecer na fé é o isolamento. Quando estamos no vale do silêncio, a vergonha e a confusão nos fazem querer nos esconder. Pensamos que ninguém entenderia, que nosso problema é único, que estamos sozinhos em nossa luta. E essa é a maior das mentiras. Deus nunca planejou que a jornada da fé fosse uma caminhada solitária. Ele nos projetou para vivermos em comunidade. A igreja, no seu sentido mais puro, é um corpo vivo,
onde cada membro apoia o outro. A quarta estratégia, portanto, é vital. Não se isole. Mergulhe na comunidade. Quando você tem a coragem de ser vulnerável e compartilhar sua luta com um irmão ou irmã de confiança, milagres acontecem. O peso da sua dor é dividido e se torna mais leve. Você ganha uma nova perspectiva ao ouvir a história de alguém que já passou pelo mesmo deserto e sobreviveu. E sua oração é multiplicada em poder. Lembre-se de Moisés no monte com os braços erguidos. Enquanto ele os mantinha para o alto, Israel vencia. Mas ele se cansou. Sozinho, ele teria falhado. Mas Arão e Hur vieram, um de cada lado, e sustentaram seus braços até o pôr do sol. Quem são os seus Arãos e Hurs? O silêncio de Deus pode ser, na verdade, sua maneira de gritar. Pare de tentar lutar sozinho. Eu coloquei pessoas ao seu lado para serem meus braços e minha voz para você nesta temporada. O silêncio de Deus, portanto, não é um ponto final. É uma pausa dramática na sinfonia da sua vida. É uma página em branco que ele te convida a preencher com uma fé mais madura, uma confiança mais profunda e uma resiliência forjada no fogo. É um convite para silenciar nosso próprio barulho, para obedecer no que já sabemos e para nos apoiarmos na força da comunhão. Se você está neste lugar de silêncio agora, minha oração é que você não busque apenas o fim do silêncio, mas que encontre o propósito dentro dele. O professor fica em silêncio durante a prova. O escultor se concentra enquanto esculpe a obra-prima. E o Pai, às vezes, permite que lutemos um pouco, não por ausência, mas para que possamos descobrir a incrível força que Ele mesmo já colocou dentro de nós. Não desista. Continue buscando. Continue escutando. Continue obedecendo. Continue conectado. O silêncio não é o fim da história. E a voz de Deus, quando quebrar esse silêncio, soará mais doce e clara do que nunca. E você entenderá que cada segundo da espera valeu a pena. A sua jornada é única e valiosa. Deixe um comentário abaixo compartilhando como você enfrenta ou já enfrentou o silêncio de Deus. Sua história pode ser exatamente a palavra de esperança que outra pessoa precisa ler hoje. E se esta mensagem te tocou, inscreva-se e compartilhe. Vamos, juntos, aprender a ouvir a Deus mesmo quando Ele parece estar em silêncio. Fique em paz.